Saudações, amigos do canal Agartha, e muito bem-vindos ao universo da civilização cósmica. Temos hoje um tema bem importante, que tem a ver com o nosso despertar espiritual e com as etapas que sucedem a esse despertar, porque uma coisa é o chamamento e outra coisa bem diferente é seguir este caminho. Porém, muitos terminam querendo permanecer apenas na soleira do templo, ocasionando complicações nas suas vidas. E por que isso acontece? Então, é desses assuntos tão vitais que vamos tratar hoje. Mas antes de avançar no nosso assunto, pedimos que você aproveite a nossa vinheta para deixar o seu like, fazer a sua inscrição e ativar o sininho para ser sempre notificado dos nossos lançamentos. Para muita gente, o começo do caminho espiritual representa um grande esplendor de luzes e de revelações. É quando acontece o chamado espiritual interior, também considerado como o despertar de uma vocação, ainda que nem todos, e menos ainda a contento, consumam essa vocação. Naturalmente, também podemos despertar para a luz através de pessoas mais avançadas nesta senda. De todo modo, a força e a beleza desse chamamento pode marcar realmente o ser humano por toda uma vida, pois transforma profundamente a consciência e como que tira os pés da pessoa do chão. Isso pode ser até muito positivo, na medida em que oferece novas referências de vida. A grande questão está no momento seguinte, ou seja, naquilo que fazemos com essa experiência. Sim, porque nessa altura pode acontecer algumas confusões mentais e interpretações equivocadas, que são tanto mais perigosas quanto mais gente embarca nos mesmos tipos de equívocos. De todo modo, para não recair no erro de alguma forma, se torna muito importante aqui a voz da tradição. O fato de alguém receber um chamamento ou uma revelação espiritual pode produzir muitas vezes interpretações equivocadas. Alguns parecem confundir este chamamento inicial com o fato de já serem pessoas eleitas, especiais aos olhos de Deus. E também existe o desejo de tentar perpetuar indefinidamente essa experiência gratuita. O fato de receberem esta e outras bênçãos graciosamente, isto é, como ato de graça, influencia certas mentes a julgar que nada deve ser feito mais de ativo para buscar Deus. Em outras palavras, essas pessoas confundem o chamado com o caminho e terminam podando-se para a verdadeira senda espiritual. No entanto, esse despertar espiritual é somente um convite. Querer permanecer nessa etapa é bem como ficar apenas no portal, na soleira, e não penetrar na casa da luz para onde somos convidados. Algo até muito semelhante é o que acontece com aqueles que conhecem experiências místicas através de drogas ou plantas enteógenas. Essas pessoas recebem uma forte experiência ou revelação, muitas vezes profunda e depuradora, e não sabem como reproduzir nada nem parecido nas suas vidas cotidianas, nem mesmo através das práticas espirituais que elas conhecem. É claro que dificilmente essas pessoas irão buscar um caminho para realmente resgatar ou perpetuar essa experiência. E aqui já surge, então, a célebre frase do Cristo, aquela que sentencia: muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Ao contrário, pois, do que alguns tendem a imaginar quando recebem uma revelação. Por que, afinal, entregar-se à renúncia, à disciplina, se podemos alcançar a graça ou a revelação através da fé e da droga? E aqui acontece então a primeira grande tentação, que pode ser definida através da expressão paradoxal a cegueira da luz. Quer dizer, a pessoa como que fica cega pelo clarão do próprio chamado ou revelação, eclipsada pela própria força da luz, confundindo esta luz com uma experiência real e, sobretudo, com uma realização interior. E é então que subrepticiamente a serpente do ego se imiscui, começando a construir todo um ideário de justificativas para nada mais se fazer em termos de transformação das nossas vidas. Assim como também é muito comum as pessoas temerem o conhecimento, com receio de perder a sua inocência perante Deus, quer dizer, eleger outras vias que não aquela da dependência exclusiva da fé e suas obras. Lendas da queda do homem parecem associar o pecado original ao conhecimento das coisas. Então você imagina ser melhor permanecer afastado até mesmo do próprio autoconhecimento. Não obstante, o verdadeiro problema tampouco seria a gnose, e sim o conhecimento sem orientação ou sem o bônus da preciosa experiência dos verdadeiros iniciados.
O judaísmo jamais renegou a gnose, apenas teve cuidado de que os mistérios permanecessem longe dos profanadores e do vulgo inculto e incapaz. Algumas pessoas podem até passar a vida inteira dentro dessas armadilhas, as quais podem ter entre seus efeitos negativos produzir uma consciência espiritual apenas mediana, que também inspirará em muitos um sentimento anarquista de autossuficiência da possibilidade de acessar diretamente o sagrado através de uma fé simples ou de falsos atalhos. E quando se observa então a corrupção a que se entregam muitos religiosos e também muitos gnósticos, fica fácil projetar ideologias contrárias, embora muitas vezes oportunistas. E este é inclusive um dos grandes problemas que surgem neste momento, quero dizer, a existência de ideologias que reforçam a confusão e apontam descaminhos aos principiantes. Não raro, estas ideologias anarco-espirituais, e quase dizemos aqui também narco-espirituais, dirão que as obras pouco importam, o importante é a fé. E é neste ponto que o diabo celebra o seu triunfo, porque está aberto o campo para a corrupção da religião, e mais do que isso, da própria destruição do mundo todo. Porque é apenas isso que as forças do mal esperam para revolucionar toda a ordem tradicional do mundo, como fizeram as altas burguesias que alastraram as suas revoluções mundo afora com o apoio das ideologias religiosas protestantes. Não obstante, ao contrário do que muitos imaginam, aborrece a Deus também que as pessoas se tornem excessivamente dependentes, inclusive, da própria graça. E com isso, essas bênçãos acabam se gastando. Uma das consequências diretas será a queda no campo emocional, muitas vezes através do sexo e até do sexo irregular ou ilegal, uma vez que o cerne dessa situação toda sempre foi basicamente emocional. E você vê o ponto a que as coisas podem chegar, como aconteceu na Igreja Católica, onde a corrupção moral chegou a virar um problema endêmico, quando a hipocrisia das autoridades religiosas tentavam convencê-los de que o sexo irregular e a própria pedofilia seriam justificados em nome da instituição. Não obstante, a crise algumas vezes acaba sendo também uma bênção, na medida que a pessoa termina por conhecer melhor os seus próprios limites, inspirando quiçá a refazer as suas posturas. É com base nesse tipo de situação que alguns religiosos chamaram a culpa de Adão de Felix culpa, porque resultará na vinda do Cristo Salvador. Pois bem, acontece que o chamamento espiritual, tanto quanto a experiência enteógena, funciona com efeito como um simples chamamento para a verdadeira senda espiritual. A chamada vocação, com todas as suas luzes iniciais, pode, ao fim e ao cabo, jamais se confirmar de fato, caso não seja assumida com maturidade e profissionalismo. No caso das drogas, a coisa é ainda mais complicada, porque muitas vezes aqueles que têm uma experiência profunda podem nem apresentar uma vocação espiritual mais definida, vindo antes a ter essas experiências muitas vezes por simples influência do seu meio, o que representa até um certo contrassenso em relação a um chamamento verdadeiro. E então o caminho da ruína pode estar aberto, porque a experiência profunda pode sim desestabilizar para sempre uma consciência, sem que a pessoa entenda o que realmente deseja da sua vida. Como se diz por vezes, o caminho espiritual é bem como mexer com fogo. Todo o tempo estamos jogando com nossa saúde mental e emocional. Por isso é tão importante poder contar com a experiência e a tradição, como baluartes seguros para o sucesso na senda. E aquilo que a tradição aponta para isto é todo um conjunto de recursos que facilitam ou habilitam o fomento da alma e o amadurecimento do espírito, através da oferta de toda uma nova forma de vida. A regra é que, ao menos por um tempo, uns 2 ou 3 anos pelo menos, a pessoa se dedique integralmente a este retiro abençoado, durante o qual, muito provavelmente, ela conhecerá muitas novas luzes. E se ela se dedicar com afinco, provavelmente algumas dessas luzes serão quase tão grandiosas quanto aquelas da sua revelação inicial. Porque somente assim ela poderá ir ascendendo passo a passo e com segurança nesses caminhos interiores. A gente percebe que muitas pessoas que não se permitem este retiro transformador acabam levando uma vida de erros e de incertezas, quando não de contradições gritantes. Elas estão sempre beirando a crise e o vício, porque não conseguiram encontrar aquele novo lugar seguro dentro de si. São como errantes da vida, onde a miséria e a enfermidade serão comumente o seu destino. A rotina do mosteiro, e sobretudo do ashram, representa uma verdadeira escada de ascensão espiritual,
Com isto, metade da senda estará realizada, porque uma das duas serpentes do caduceu será desta forma conquistada, no caso, aquela de água ou dos planos emocionais. Depois disso, a pessoa poderá ter mais liberdade para agir no mundo sem ser por ele tão influenciado. Digamos que a outra parte da senda pode e deve ser amadurecida já no mundo desta forma. Um treinamento especial estaria reservado às grandes sínteses finais, possibilitando a conquista de uma grande libertação. Pois é somente aí, diante desse enfrentamento final, que poderemos dizer que a serpente está completamente conquistada. E com isso, nós não estamos já nos referindo simplesmente ao aspecto psicológico da serpente da tentação, e sim da verdadeira serpente de fogo, aquela que conduz à derradeira e definitiva iluminação. E esta grande prescrição de ascender com pureza para depois retornar com destreza pertence inclusive aos próprios tratados herméticos, como demonstra a Tábua de Esmeraldas de Hermes Trismegisto, quando anuncia o caminho para a consumação da obra do Sol. Pois então, muito bem. Para quem deseja saber mais, queremos recomendar alguns livros que falam de uma nova religião ou espiritualidade construída em torno de um novo mandamento que para a humanidade de hoje será redentor, que é amar a criação como a própria alma. Este primeiro livro, chamado Evangelho da Natureza, é um trabalho que consideramos realmente muito especial, porque trata de uma religiosidade científica, calcada sobre 3 premissas que são espiritualidade, fraternidade e ecologia, algo inspirada na Trimurti hindu, além de ser um misto de franciscanismo, yoguismo, espiritualismo, naturismo e essenismo, do Evangelho Essênio da Paz. A religião da vida reúne e aprofunda essas questões, propondo a ideia da escola da vida, onde a própria plenitude da existência emerge como o grande aprendizado da vida maior. E a Igreja do Novo Mundo repensa uma espiritualidade de raiz, apresentando aquilo que seria uma verdadeira Igreja do Espírito Santo, através da prática de uma espiritualidade científica, e propondo inclusive uma reunificação das 3 grandes igrejas cristãs, que são a católica, a ortodoxa e a protestante. Ficamos então hoje por aqui agradecendo a sua companhia. Deixe o seu comentário e compartilhe com suas redes sociais. Até a próxima oportunidade em nosso canal.